Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicopauta. Dessa vez estamos aqui no nosso... Já perdi as contas de qual é esse episódio. Talvez seja o sétimo, sexto ou sétimo episódio. A gente está gravando muitos e aí, enfim, já nem sei a ordem que a gente vai lançando isso para vocês. Mas o que importa é que vocês estão gostando do conteúdo. Como prometido, a gente está com vários convidados bem legais nessa temporada. E, além de tudo, agora, antes de começar, eu queria lembrar você de clicar ali para seguir o nosso Spotify. Isso é muito importante porque sempre que a gente lança um episódio novo, você vai ficar sabendo e não vai ficar dependendo de outras redes sociais para avisar você que o episódio saiu. Então, tá ouvindo esse podcast? Clica ali no seguir já, que todo lançamento a gente está lançando episódios semanais. Todo lançamento você vai ser o primeiro a saber ali em primeira mão, né? E essa semana estamos aqui conversando com Márcia Teixeira. Márcia Teixeira, que é psicanalista, coordenadora da área de psicanálise, filosofia e teologia do Instituto Ciente. Vamos bater um papo legal aqui com a Márcia. Ela tem vários projetos sociais, mas vou deixar ela falar disso com vocês, né? Márcia, seja bem-vinda. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Fui indicada por um amigo querido, Pátia Urbano, um grande quadrinista, um grande divulgador da psicanálise. Estou aqui para ajudar, responder. Sou novata nisso, como falei para o Rafael. Estou um pouco aqui tensa, mas vamos lá. Bom, Márcia, começa falando para a gente da sua trajetória profissional, então, como você chegou até a psicanálise, a filosofia, a teologia, todos os seus estudos, né? E antes disso, você comentou do Pátia, mandar um grande abraço aqui para o Pátia também. Quem não sabe, o Pátia é o criador dos quadrinhos do Filho do Freud, participou com a gente aqui de um episódio da nossa segunda temporada, que vocês também podem encontrar aqui no Spotify, que é sobre o processo criativo dele dentro do Filho do Freud. Mas enfim, Márcia, começa falando quem é você aqui pra gente, para quem tá te ouvindo. Então, na verdade, a psicanálise ela veio de encontro a mim mais do que eu fui à procura dela, né? A minha vida toda fui empresária, trabalhei com comércio e, em determinado tempo, encerrei aquelas atividades e voltei a estudar. E estava lá no meio dos estudos da teologia, que é a minha primeira formação, e alguém falou, não, mas você precisa conhecer a psicanálise. Não, gente, eu não sabe, nem cogitava. Não, precisa sim, você tem que estudar. E eu comecei a estudar a psicanálise, fiz 2 formações em psicanálise, e continuo, né, porque, inclusive, é um mote do nosso instituto aqui, que a formação tem que ser continuada, não tem como parar, não tem como, pronto, aqui cessou, já sei tudo sobre esse assunto. Não, a gente precisa estar dando essa continuidade, e assim foi. E fui me apaixonando, e o que eu percebi, né, dentro dessa minha formação em psicanálise, percebi que a psicanálise, por conta de ser um curso livre, a formação em psicanálise é um curso livre, né? Diferente é uma formação em psicanálise para uma pós-graduação universitária em psicanálise. São 2 coisas distintas, né? Muitas pessoas falam assim, mas, nossa, a formação em psicanálise você leva 3 anos estudando? Não, leva a vida toda. 3 anos é assim, o básico, né? E questão do tripé psicanalítico, né? De análises pessoais, supervisão, teoria psicanalítica. Então, havia essa diferença, mas também percebi que, por ser um curso livre, não há muito controle sobre essa formação. A impressão que dá é que é uma formação que nunca termina realmente. Você dá para dizer que é psicólogo depois de 5 anos de curso. Agora, uma pessoa para ser psicanalista, acho que deve dar uma grande insegurança, né? No momento que você diz, eu sou um psicanalista, poxa, será que eu... Tá. O que me assegura, né? O que vai bater o martelo dizer isso?
Então, Rafael, o que me espantou foi justamente o contrário disso. A questão de ofertas, muito antes da pandemia, 10 anos atrás, e mais tempo que isso, a oferta de cursos online de psicanálise que alguém fazia em 3 meses e recebia uma carteira, um certificado e pronto. Estava pronto para ser psicanalista. Puro Então, isso me sucateamento, né? Devia... Super problemático, devia dar cada Então, problema isso aí. mas se você buscar o Google agora, nesse instante, ou qualquer pessoa vai achar inúmeras ofertas como essa. Né? E isso me espantou, por conta da complexidade. Não é que a psicanálise seja uma coisa inacessível, e é também outra questão que eu coloco. Não é que ela seja inacessível, ela é acessível, mas é acessível de uma maneira, muitas vezes, que não chega como deveria chegar, com a seriedade que deveria chegar. E também percebi que em muitas formações há uma mistura de assuntos, entendeu? Você está numa formação em psicanálise e, de repente, você vai estudar florais de bar, musicoterapia, auriculoterapia, que são terapias alternativas importantes, e aqui, de maneira nenhuma, eu estou desqualificando nenhuma delas, mas que definitivamente não fazem parte de um cronograma de estudos da psicanálise. Para formar psicanalistas, ou formar psicanalistas, é o que você falou, né? A psicanálise tem sempre essa coisa para além, mas para dar um embasamento teórico psicanalítico correto para essas pessoas. E outra questão também que me leva a essa trajetória profissional da psicanálise, além da clínica, que eu amo, é a questão dessa transmissão da psicanálise que está muito distante, entendeu? Por exemplo, aqui, em relação ao Rio de Janeiro, está muito centralizada na Zona Sul, na Barra da Tijuca, assim, um pouco inacessível para esses moradores das regiões mais distantes do Rio, porque aqui no Rio Você acha. bom, pode falar. Não, você acha que é uma coisa que vem da própria. Do cerne ali da psicanálise, né? De como ela foi constituída? Porque a psicanálise por si só ela surgiu em áreas mais elitizadas, né, da Europa, na alta burguesia, né? Os Sim. pobres já naquela época não podiam ter acesso também a um tratamento psicanalítico. O que Freud defende que seja, que haja esse acesso, inclusive que seja uma coisa financiada pelo Estado, né? Que nos postos de saúde, vamos dizer hoje, nas clínicas da família, que são, estou falando assim numa linguagem aqui de Rio de Janeiro mais, né? Nós temos clínicas da família, postos de saúde, que tivesse, que fosse oferecido esse tipo de terapia pelo governo, pelo Estado. Mas não é o que acontece, não é o que aconteceu durante toda a história da psicanálise até hoje, 10 de novembro de 2021. O que se tenta fazer é alguma coisa. Então, quando eu falei que, inicialmente, o primeiro local que eu montei, o Instituto de Psicanálise, foi em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que é o último bairro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, está a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, né? As pessoas falam, você é louca, como é que você vai montar um curso de psicanálise, inclusive por questão do poder aquisitivo do entorno daquele local? Eu falei, então, mas vamos lá, vou tentar quebrar isso aí. E foi dando certo. Depois de um tempo, eu me mudo para um outro bairro, que aí é mais intermediário entre. Ele é um meio de zona oeste do Rio de Janeiro, porque tem a zona oeste, Barra da Tijuca, Recreio, e a zona oeste, os outros bairros mais da periferia, né? Que é Pedra de Guaratiba, e em Pedra de Guaratiba eu estabeleço o Instituto por um bom tempo, bons anos, e levo todas essas pessoas que hoje são. Tive o privilégio, inclusive levei o Christian Dunker lá. Bom, disso tudo aí, uma questão acho que fica é de como que é, né, atuar nessa formação de psicanalista no Brasil, como foi essa experiência para você, como que ainda está sendo nessa experiência para você, quais são as dificuldades, empecilhos, vitórias até, quais são
O que te Então, faz, né, te dar eu esse vou gozo? começar pelas vitórias, né? A vitória é perceber que alguém que, inclusive, se pensava incapaz de acessar isso. Não, a psicanálise é uma coisa muito distante. A psicanálise não é para mim, é para intelectuais, né? E você levar a pessoa a gostar daquilo, não uma indução, mas pelo prazer de conhecer, de bons professores, de uma boa transmissão, de uma programação de grupos de estudo, de leitura. E essa é a vitória. Mas o que é atuar na formação de psicanalistas no Brasil? Primeiro que tem um cismazinho que, para você ser psicanalista, você tem que ser médico ou psicólogo, né? Que é exigência de algumas sociedades. E a gente defende a questão da análise leiga, né, onde Freud diz que não seja nem médico nem sacerdote aquele que vai exercer a psicanálise. Acreditamos que sim, e isso eu sempre friso e penso ser muito importante, que a pessoa tenha uma formação acadêmica, porque é de fato complicado para alguém que não tenha traçado um caminho de leitura, de metodologia, acessar textos de psicanálise, de Freud, de Lacan, seja qual for o teórico, primeiramente Freud, para mim não existe psicanálise sem Freud, mas não assim, fechado apenas nesse grupo. Então, a primeira dificuldade de atuar na formação é essa, porque muitas vezes nós que já estamos num caminho, num percurso na psicanálise, quando alguém questiona, você é psicólogo? Aí você fala, não, minha formação é filosofia. Ah, mas não pode atuar, não pode clinicar, não pode fazer a transmissão. Eu acho que essa é uma grande dificuldade no Brasil. A segunda maior dificuldade é a que eu já falei, é a questão de nós nos depararmos com esses cursos onde é muito raso, é muito inconcluso tudo aquilo que é proposto ali para que se forme um psicanalista, mas é acessível, é barato, é online, não precisa fazer análises pessoais, então as pessoas, justamente essas que são leigas, porque aquele que está na faculdade de psicologia, preferencialmente uma universidade pública, que sempre teve acesso às boas literaturas e às boas indicações bibliográficas, ele vai logo de cara perceber que aquilo ali não é bom. E ele vai por um caminho que, naturalmente, ele vai se deparar com as boas formações. Mas aquele que deseja e não tem esse acesso, fatalmente ele cai nessa proposta fácil de formação. Então, é uma grande dificuldade na atuação, na formação dos psicanalistas. E eu vejo isso também, Márcia, em outras problemáticas aqui no Brasil, né? Que ocasiona também, facilita o surgimento de vários outros cursos que não são nem embasados na ciência psicanalítica, outras áreas da psicologia, que é os coaches, né? Esses cursos facilitadores, mas que oferecem respostas fáceis para as pessoas, rápidas, e às vezes falar, você faz um investimento de R$ 4.000, mas toma aqui, isso aqui é um diploma que você vai ter, sabe? Para você poder trabalhar com isso. Então, eu penso que o coach é a boomertização dessa psicanálise online fácil, rápida, de 3 meses, com pagamento único no cartão de crédito, e está aqui a sua certificação, né? Mas algumas pessoas irão se levantar e falar, não, mas espera aí, Márcia, Rafael, o coaching deu certo para mim. Ok, como a constelação familiar pode ter dado certo para alguém, como os florais de bar pode ter dado certo para alguém. A única coisa que eu costumo defender, eu não quero nem me opor a esse tipo de terapia ou de opção que a pessoa tenha. A única coisa que eu me oponho é quando alguém diz isso é psicanálise. Aí é a minha grande briga. Eu falo, não, isso aí pode ser uma alternativa,
Mas, por favor, não diga que isso é psicanálise. E também quando a gente vê aqueles anúncios, né? Com uma terapia e psicanalista é uma dessas terapias. Aí eu fico pensando que é meio complicado de misturar isso, né? E de entregar isso, porque, na verdade, tirando a parte da formação, essa parte, vamos dizer assim, artesanal, bonita, que a gente fala com tanto orgulho, nós somos também, na clínica psicanalítica, prestadores de serviço. E nós nos propomos a entregar um serviço para o nosso paciente. E eu não posso dizer que estou entregando psicanálise e estar entregando qualquer outra coisa diferente disso, porque isso vai ferir diretamente a ética da psicanálise. Então, assim, é uma coisa bem mais séria do que se pensa. E às vezes as pessoas relativizam isso. Não, mas se está dando certo para o paciente, a gente pode mesclar as terapias. Não, peraí. Ou Aí você você já quebra todo o começa e fundamento do negócio. termina com a coisa, ou você fica difícil, né? Mas os discursos são variados, e aí você que quer fazer uma coisa assim mais o mais correto possível, né? Sem se achar o paladino da justiça e da ética, você quer ser a pureza da psicanálise. Não, não é isso. É só ser a psicanálise já é o suficiente. Você falou um pouquinho até dessa importância, né, de democratizar, vamos usar essa palavra, democratizar esse acesso à psicanálise. E você pode entrar um pouquinho mais, né, nisso que você falou? Qual que é o público, você acha, da psicanálise no Brasil? Você tem observado mudanças nesse cenário? A psicanálise continua sendo elitizada? A psicanálise está virando mais do povo? As pessoas estão conseguindo se apropriar de uma maneira responsável, claro. Não dessa maneira que a gente estava falando, né, de cursos de 3 meses e acabou, mas as pessoas estão conseguindo se apropriar hoje mais desse acesso a poder fazer uma análise, poder cuidar da própria saúde mental, né? Então, Rafael, eu acredito que sim, até por conta de uma entrada maior da psicanálise na mídia. Alguém pode dizer, Márcia, mas isso aí a gente sempre fez. Sim, talvez nas classes mais abastadas, né? Isso tivesse esse acesso, mas no popular, Freud só é conhecido como Freud explica. E, inclusive, alguns conceitos da psicanálise são completamente diferentes daquilo que é o conceito popular daquele termo. Por exemplo, recalque na psicanálise é um mecanismo de defesa, é onde está, é o que leva o conteúdo para o inconsciente. E a pessoa no popular vai falar, a pessoa é recalcada, tem inveja de mim. Então, você vê, no popular você vai falar, para quem está numa universidade que fez um caminho linear, vai até achar isso ridículo. Mas no popular, isso é comum. A recalque, o que é recalque? O que é inconsciente? Id, ego, superego, o anjinho e o diabinho, aquelas figuras que vão mitologizando a psicanálise para um público que já não tem muito acesso. Então, fica sempre aquela brincadeira, né? Um humor, mas um humor que encobre o que, de fato, a psicanálise pode ser para essa pessoa. Então, sim, eu acredito que a psicanálise está mais difundida, que, inclusive, nas mídias chamam-se mais psicanalistas para opinar sobre diversos temas, tanto de saúde quanto de política, como outros, né? Inclusive na pandemia a gente percebeu muito isso, mas já vinha de tempos atrás. E também está chegando naquele público que fala assim: eu já fui a outras terapias, mas agora eu queria conhecer a psicanálise. Como é a psicanálise? O que eu penso, Rafael, que seja a grande dificuldade de democratização da psicanálise desse público ser atingido é porque a psicanálise é um tratamento longo. A psicanálise não é um tratamento como, por exemplo, uma consulta psiquiátrica que você vai entrar, ainda que você fale por 30 minutos com o médico,
qual é a função do médico, da medicina? É medicar. Ele vai dizer, então, diagnosticar, principalmente, que é uma coisa que não é função da psicanálise, diagnosticar e medicar. E sim, vai dar certo para a pessoa, porque se fisiologicamente ela recebe um elemento químico através dos fármacos, ela vai ter algum tipo de melhora. E ela vai acreditar naquilo, e sim, é fato, é ciência. Com a psicologia no Brasil, especificamente, trabalha muito mais com a teoria cognitivo-comportamental do que com a psicanálise. Há muitos psicólogos que são psicanalistas, mas na formação de 5 anos de psicologia que você mesmo citou aí, a gente vai perceber o quê? Que um semestre se fala sobre psicanálise, mas é aquele básico do básico, entendeu? As fases do desenvolvimento psicossexual, fala sobre id, ego, superego, sobre o complexo de Édipo, sobre como Freud se utilizou e começou a psicanálise, uma breve história da psicanálise, fala sobre histeria, fala sobre hipnose, outra questão conturbada, essa questão da hipnose com a psicanálise, que Freud abandona a hipnose para praticar a associação livre. Mas é isso, entendeu? Então, as pessoas não sabem muito o que é um tratamento psicanalítico e confundem com os outros tipos de terapia, que são terapias mais breves, terapias mais rápidas. Então, quando a pessoa chega numa entrevista preliminar para saber o que é psicanálise, muitos não conseguem dar continuidade à psicanálise. Agora, alguém pode defender assim, então, diante dessa realidade, a psicanálise tem que se modificar. Então, se a psicanálise se modificar tanto assim, daqui a pouco ela deixa de ser psicanálise para ser qualquer outra coisa, menos psicanálise. Então, talvez o público mais reduzido da psicanálise não seja tão vasto assim, é porque o tratamento psicanalítico é um tratamento mais prolongado, é um tratamento onde você vai trabalhar com uma investigação do inconsciente, onde você não vai sugestionar o paciente, onde você não vai dizer, olha, vai lá, você consegue, você é bom, entendeu? Funciona de uma outra forma. E talvez o paciente chega no nosso consultório querendo respostas. E aí, então, o que eu faço? E o psicanalista não dá respostas. O psicanalista, muito pelo contrário, vai questionar ainda mais. Vai falar, então, o que você pensa que você deve fazer? Então, talvez seja uma dificuldade, mas todos aqueles que eu vi optar pelo tratamento psicanalítico permanecem. Ainda que não seja uma análise para a vida toda, eles falam assim, não, a psicanálise, de fato, mudou aqui um cenário da minha vida. Ô, Marci, você falou que vocês começaram, né, o instituto perto de bairros mais periféricos do Rio de Janeiro. Sim. E qual foi a mudança? Você viu se ocasionou alguma mudança, né, por ter um instituto de psicanálise? Vocês ofereciam, não sei, bolsas, algum acesso, uma facilitação do acesso ao estudo no instituto de vocês? Como que era isso? Como era o impacto desse instituto na comunidade, né, no meio ali, na vida das pessoas, a partir do momento que a psicanálise surge ali? Você viu alguma coisa? Primeiro, uma curiosidade muito grande para saber o que é isso. E, assim, das pessoas que se propuseram a participar, eu posso dizer, assim, da minha parte, da parte do Instituto, a gente observava muito a condição daquela pessoa, né? Porque muitas pessoas iniciaram e, no decorrer do curso, tinham problemas e era conversado caso a caso. Dizer para você, a gente fez um programa de bolsa 100%? Não, não fizemos isso. Até porque acredito, Rafael, pode ser paradoxal com a proposta de democratização, mas acredito que
a psicanálise trabalha muito com o desejo do sujeito. Então, se ele quer aquilo, ele vai buscar de alguma forma, ele vai negociar, ele vai conversar com a direção, o que, que pode ser feito para permanecer, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos, sim, convênios com instituições públicas para atendimento gratuito, principalmente o tratamento infantil. E uma estatística que nós fizemos desses atendimentos era que as pessoas que, de fato... Opa, saímos? Oi, Rafael. Você paralisou aí ou fui eu? Você tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim, só que Ah, você está de ponta cabeça aí. deu esse problema aqui, vamos ver. Peraí, eu vou desligar a câmera, mas você estava falando sobre a questão Do do. atendimento gratuito. Isso, aí deu uma cortada. Então, estatisticamente aqui, eu continuo, Rafael? Sim, pode continuar, tô arrumando a câmera só. Sim. Nós percebemos que os responsáveis que nos procuravam teriam sim condições de pagar, ainda que fosse um valor simbólico por aquele atendimento, entendeu? Porque as condições financeiras, sociais, socioeconômicas daquelas pessoas comportavam isso. E não recebemos tanto pessoas que, de fato, tivessem uma condição socioeconômica que não comportasse pagar um tratamento para o seu filho. Então, essa foi uma percepção. E percebemos também que, talvez por falta de uma divulgação maior, de uma informação, de uma comunicação maior para o público, mesmo quando você oferta isso para adultos, os que procuram geralmente não precisam, né? Como é que eu digo não precisam? Digo que se eles priorizassem isso, talvez eles conseguissem fazer. Não são pessoas com possibilidades de recursos muito ruins. Então, é uma coisa até a se pensar, Rafael, no sentido de talvez começar isso, porque também tudo foi um pouco paralisado por conta da pandemia, né? Nós tivemos que ir para o online, nós sabemos que as regiões mais com menor poder aquisitivo têm dificuldade de internet, têm dificuldade de acessibilidade, têm dificuldade de um bom equipamento para fazer análises online, seja lá o que for, até para o estudo, né? Você vai perceber que a gente teve essa dificuldade com as crianças aí, com as aulas online. Então, para agora, é tentar fazer uma triagem, até nós temos no nosso instituto uma assistente social, para fazer uma triagem socioeconômica mais elaborada desse atendimento. Porque você oferta, mas quem vem procurar, geralmente, é aquele que, entre aspas, não precisaria usufruir daquele benefício, usufrui em lugar daquele outro que, de fato, não teria condições. Às vezes as pessoas questionam essa minha fala, mas eu falo por experiência de vivência, entendeu? Tudo aquilo que eu vivi e que constatei. Sim, você fala de uma experiência que já aconteceu, né? Provavelmente. Então, assim, você vai aprendendo assim, olha, tem que ter alguém para averiguar isso aqui, né? Tem que Isso ter aí. alguma maneira. Infelizmente. Tem que fazer uma Mas, triagem socioeconômica para que, de fato, aquelas pessoas que não têm condição possam receber o benefício. E isso acho que em muitas instâncias, né, de muitos programas sociais, desde você novinho, eu vou fazer 50 agora em dezembro, desde o antigo tique do leite, lá atrás, que as pessoas ganhavam e usavam para outras coisas, menos para comprar o leite, né? Então, isso é comum na sociedade. Cabe a gente que está ofertando um benefício
tentar fazer o máximo possível, né? Para direcionar para quem de fato necessita. Você acabou falando um pouquinho da pandemia, né, Márcia? Eu acho que é um ponto interessante da gente entrar também. Como que essa pandemia afetou vocês? Vocês tiveram... O Instituto já existia bem antes de coronavírus. Sim. Antes da urgência, né, das coisas passarem a ser digitais, fazerem as coisas digitais. Então, como isso afetou vocês? O Instituto conseguiu se reinventar? Como foi esse momento todo aí, né? É muito interessante que a gente tinha acabado de mudar a sede para o Recreio dos Bandeirantes, né? Porque vinha uma demanda de atendimentos, de procura naquela região, e nós tínhamos acabado de mudar a sede para lá. Terminamos, fizemos a primeira aula do ano no primeiro domingo de março, perdão, no primeiro sábado de março, que não me recordo a data, e no dia 10 de março, os shoppings aqui no Rio fecharam. Quando os shoppings fecharam, eu falei, não tem... O shopping fechou, gente. Então, olha, esse negócio aí é sério, né? Não é alguém que fechou a porta, são dezenas de comerciantes que foram obrigados a encerrar suas atividades por algum tempo. Então, no dia 10 de março, nós fechamos, né, o atendimento presencial e as aulas presenciais e fomos para o online assim, como se diz no popular, no peito e na raça. Né? Eu, por exemplo, era completamente avessa a qualquer forma de atendimento online. Eu falava, gente, isso não existe. É presencial, tem ali o set, o paciente chega no consultório, tem toda a dinâmica ali. E me vi comprando kit de YouTube, lâmpada de LED, câmera, microfone, e melhorando a máquina aqui do computador, e comprando alto-falantes e outras coisas, sabe? Mas isso da noite para o dia, olha, não tem jeito, porque de início não sabíamos como ia ficar, né? E nós temos uma memória seletiva, né? E já havia tido uma pandemia lá no tempo de Freud. Nós, psicanalistas, já devíamos saber sobre pandemia. Freud passou por uma delas, perdeu uma filha na pandemia. Cadê a história da psicanálise? Caramba, disso eu não sabia. Ele, na gripe espanhola? A Sophie morre na pandemia, né? E aí, como é que a gente não se lembra disso, né? Porque a gente está vivendo o presente ali e vamos embora. Então, eu falei, poxa, aí comecei a ouvir os cientistas e o pessoal falando, não, daqui a um mês melhora. Aí isso era março, e em julho está resolvido. Aí eu comecei a perceber que as previsões eram 1 ano e meio, 2 anos, pelos epidemiologistas, pelos cientistas. Eu falei, olha, esse negócio acho que não vai voltar tão cedo. E aí comecei a me preparar. E aí fizemos aulas online, grupos de estudo. Eu tenho um grupo de estudo e leitura toda terça-feira, que esse não tem jeito. Tem gente de Minas, de São Paulo. Tinha uma pessoa do Rio Grande do Sul, daqui do Rio, de Brasília, de vários lugares que esse... Eu falei, então, vamos terminar nosso grupo de estudo agora, não sei o quê. Não, mas janeiro já vamos voltar com outro livro, que fazemos a leitura e o debate, né, ali online. Então, a gente teve que se adaptar, né, dentro das suas casas. Muitas pessoas mudaram de residência, outras adaptaram a sua residência. E os pacientes? Já fiz a análise com o paciente dentro do carro, em cima da laje, na pracinha da rua, no playground do condomínio. Por quê? Porque uma coisa é você sair da sua casa e ir para o consultório do psicanalista, que é um local onde o ambiente está todo preparado para lhe receber, com sigilo, com ética, com silêncio, inclusive. E outra coisa é você estar em casa e, de repente, o seu familiar fala assim, que análise o quê, cara? Para com isso, aí liga o som alto, alguém entra, abre a porta, de repente, ou... Criança entrando no quarto e gritando. Animal, Animal latino.
E outra, pessoas que de fato falavam, não, eu descobri que ficam ouvindo atrás da porta quando eu estou fazendo análise, então eu preciso buscar outro lugar. Tive pacientes que não se adaptaram de jeito nenhum. Tenho outros que não querem sair mais do online. Falaram, não, agora eu não volto para o presencial, vou permanecer no online. Então, a pandemia foi tudo muito novo, né? E nós tivemos que nos adaptar, inclusive nos contratos, na forma de tratar esses atendimentos com os pacientes. Mas, assim, no fundo, né? Não foi de todo ruim, não. Aprendemos muitas coisas. Tivemos oportunidade de estar com muitas pessoas. Eu, por exemplo, tinha uma agenda aqui no Instituto. De abril, o Daniel estaria, em maio, o Daniel Cooperman, e em junho, eu acho que agora não me recordo, eu sei que eu tinha Pedro de Sante, Karen de Paula, vários psicanalistas que a gente já tinha tratado passagem aérea, hotel, tudo. E, olha, vamos adiar. O Francisco, do documentário Leitores de História da Psicanálise, Leitores de Freud. E a gente foi adiando. De março, vamos adiar para novembro, Márcio? Ah, vamos. Aí, quando a gente chegou lá para agosto, percebeu que a coisa não ia terminar em 2020. Aí falou, vamos fazer online? Aí começou aquela loucura das lives, né? Lembra? Todo mundo fazendo live, era uma loucura. E vamos fazer uma live, vamos fazer. Talvez para preencher esse buraco que ficou das pessoas estarem em contato com as outras, estarem interagindo presencialmente. Então, aí daqui a pouco aquilo sufocou. Ninguém Sufocou aguentava mais totalmente. nada. A live subiu e caiu muito rápido. Nossa, foi assim, na mesma proporção, né? Muito. Eu vejo uma live começando no Instagram, no YouTube, eu fujo. Eu falo, não é possível. De novo? De Não, novo uma live. não, mas agora a gente até seleciona, né? Ontem mesmo eu vi uma live da Renata com a Michele, que é uma outra psicanalista também, falando sobre o livro. Até participei ali, interagi um pouquinho, mas via de regra você entra e fala: ah, não, live não, vou sair. Né? Então, teve todo esse contexto durante a pandemia, mas também teve essa oportunidade de interagir com outros psicanalistas, conhecer pessoas de outros estados, de alguma forma, por exemplo, eu fiz grandes amizades, eu tenho um amigo, hoje amigo, psicanalista de Taubaté, Taubaté, sim. O Thomas, e assim, ele já deu aula online aqui para a gente, foi assim, muito gratificante. Então, a pandemia foi ruim, mas também teve seu lado bom, como tudo, né, Rafael? Bom, Márcio, esse papo que foi maravilhoso. Antes da gente finalizar, para quem acho que acabou não aparecendo nesse vídeo, mas eu e a Márcia batemos um papinho aqui antes de começar as gravações. E ela já estava comentando ali na hora de vários projetos novos, inclusive. Então, Márcio, por favor, você vai falar se quiser dar alguma indicação de livros, de colegas seus, de congresso que vocês forem fazer. Eu já fiquei sabendo que vai ter um congresso aí, então quem está ouvindo vai gostar. Estamos aqui vendo, né, no Rio de Janeiro, nós estamos com a população, um grande percentual já vacinado com segunda dose. Nós, profissionais de saúde, que aqui os psicanalistas foram incluídos nessa categoria, né, de profissional de saúde também. Por exemplo, nós já estamos tomando terceira dose, né? Já temos psicanalistas do Instituto que já tomaram terceira dose de reforço. Então, a gente está planejando para 2022 uma coisa ousada, que é um congresso popular de psicanálise, né? Onde a Incrível. entrada vai ser algo como 1 quilo de alimento não perecível, né? Ou seja, os primeiros que chegarem estão inscritos, né? Óbvio que vai ter uma organização de inscrição e tudo, por formulários, mas assim, a gente quer justamente, através desse congresso, inclusive o Pátia, já vou dar aqui de primeira mão, o Pátia é um dos palestrantes,
vai falar sobre psicanálise e humor, né? A gente quer divulgar a psicanálise para todos os públicos, mas assim, focando muito no público jovem, entendeu? O cara pensa, pô, legal, porque eu acredito muito na educação, Rafael, e acredito muito na leitura, né? Eu não vou nem. Acho que isso é uma coisa que não é muito correta de dizer. O brasileiro lê pouco. Eu acho que já não é mais tão assim. Mas se você puder difundir assuntos, né, dentro de um seminário, de um congresso, onde a pessoa tem uma curiosidade de falar, vou ler sobre isso aí. Nem que seja para refutar. Eu vou ler, nem que seja para criticar, mas leia. Então já vai ser um avanço, né? Entre outras metas. Agora, para indicar, você falou assim, né? Conversamos antes, você falou assim: indica autores, literaturas, então eu vou indicar aqui uns amigos, porque eu sou muito disso. Eu gosto muito de indicar meus amigos. Eu vi o Roda Viva com Wagner Moura esses dias atrás, aí, não sei se você assistiu, e começaram a perguntar, né? Wagner Moura é maravilhoso, inclusive. Então, Venha, Wagner. Eu queria encontrar uma desculpa para chamar o Wagner Moura para participar desse a programa. vida, rapaz. Olha, deixa eu te contar, ainda há tempo de eu contar Com certeza, conta aí. uma coisa aqui? Então, Com vou te certeza. contar aqui sobre o Francisco, que é o autor desse documentário aqui, Histórias da Psicanálise e Histórias com E, né? HE, da Psicanálise Leitores de Freud, Francisco Capuladi, que é de Campinas, que é uma pessoa fantástica. Eu falei, cara, eu preciso. Eu achei fantástica a ideia dele fazer um documentário sobre Freud, um brasileiro falando, e quem fala aqui no documentário são tantas personalidades da psicanálise, tantas pessoas que fizeram projetos excelentes, como o Pedro Eleodoro, que fez as obras incompletas de Freud, é um organizador, né, com um grupo onde os livros são temáticos, né? Eles pegam um tema e compilam aquele tema numa edição com os textos de Freud, inclusive os textos traduzidos direto do alemão. Isso aí, essa mesmo. Então, eu acho fantástico. A edição da Autêntica é incrível. É E incrível. acompanho todas as. Quando tem um pré-lançamento, eu tenho todos os livros, né? E o Pedro está aqui no documentário explicando também sobre esse projeto e outros, né? Então, eu achei assim, uma coisa fantástica. Eu fui no Facebook, falei, você viria ao Rio de Janeiro para falar sobre o documentário? Aí o Francisco falou, iria. E aí a gente se comunicou pelo Facebook. Você está aí falando, eu quero um jeito de chegar no Wagner Moura, vai lá na rede social do cara e fala, olha, o não você já tem, Rafael. O não você já tem, entendeu? E falei, e através do Francisco fui conhecendo outras pessoas. Através do Francisco, conheci o Daniel Omar Pérez, que inclusive já fez um podcast com vocês aí, né? O Daniel. Ele tem vários livros escritos, mas esse dessa coleção para ler Freud, O Inconsciente, Aonde Mora o Desejo, é fantástico, eu indico. E aí tem uma pessoa que eu gostaria muito de falar dele aqui como indicação, que é o Adriano, da editora Zagodoni. Não sei se você conhece essa editora. Ela é uma editora paulista que hoje eu vou te dizer que vejo como assim um dos grandes investidores na literatura psicanalítica. E aí eu chego ao Adriano através do Christian Dunker. Porque eu falei para o Francisco, falei, poxa, Francisco, será que o Christian Dunker não viria aqui? Ele falou, vou tentar ver, falar com ele. E aí foi. Você entende por que eu gosto muito dessa coisa de fazer o contato, de ser a ponte, de ser o... Porque comigo aconteceu assim. E o Christian me apresenta o Adriano. E o Adriano é um grande amigo que eu tenho em São Paulo. E, assim,
ele é uma grande ponte também, por exemplo, para eu conseguir falar com o Pedro de Sante, foi a Adriana que me passou o contato. A Adriana falou, Pedro de Sante fez uma live de lançamento no meio da pandemia desse livro aqui, ó, A Subjetividade no Ambiente Virtual. Que legal, Ambivalência, tudo a ver, tudo a paranoia, ver. realidade psíquica e quarentena. Nós Super fizemos. atual esse livro. Vocês conhecem esse livro, não? Eu vi ele, acho que no Instagram alguma vez, mas eu já ouvi Sim, falar nós desse livro. fizemos uma live, ele, assim, no Zoom, e ele interagiu com o pessoal aqui também, é uma pessoa fantástica, o Pedro de Santos, né? A Renata, que eu já te falei, né, que está lançando, inclusive, ela é autora da biografia de Sabine Spielrein, né, que é uma grande É Renata do quê? psicanalista, é a Renata Uder Kronberg. Ela está lançando o volume 2 dessa trilogia, uma trilogia. A Renata é uma pessoa fantástica também. Que tem, falei com ela, inclusive, falei, Renata, vou te indicar lá para o Rafael para fazer um podcast com ele. Ela falou, pode indicar, Márcia, pode passar meu contato para ele. Então já está aí a indicação. O Christian Dunker, né, que não precisa de apresentações, né? É esse livro que ele escreveu agora, também na pandemia, uma biografia da depressão, é fantástico. E são livros, são literaturas que, defendendo essa linha que eu faço, Inclusive o Dunker é quase um spoiler aí já, porque ele já. é. Não, é um spoiler porque a gente já estamos combinados aí. Está combinado com o Dunker? Ah, Poxa, não, é spoiler aqui para quem está ouvindo, oh, mas beleza. assim, quem está ouvindo vai ter que continuar ouvindo pelo resto pelos próximos semanas aí e Assim, até chegar o dia. tenho a falar muito bem do Christian Dunker, apesar dele estar, né, nessa posição da grande mídia, ele está sempre acessível, ele sempre arruma um tempo para falar com todo mundo. Quando veio aqui o Instituto Ciência, foi super simpático, super acessível, né? Tem a Karen de Paulo e o Daniel Cooperman, que tem esse livro, inclusive, da editora Zagodoni, que eu recomendo muito, Atendimento Psicanalítico da Depressão, que são casos clínicos sobre depressão, mas em atendimento psicanalítico é um livro fantástico. O Leandro dos Santos, que eu falei para você, lá do ABC, que escreve A Psicanálise no Brasil, antes e depois de Lacan. Esse livro também é fantástico do Leandro. O Leandro faz um trabalho também de popularização da psicanálise lá no ABC, é uma pessoa que eu recomendo. Tem uma coisa fantástica sobre psicanálise de um autor aqui do Rio de Janeiro, um amigo nosso também, que é falar da psicanálise na velhice, né? A pessoa fala assim, mas a pessoa já está velha, vai fazer análise para quê? Vai mexer nisso aqui. E o João Bosco Carneiro escreve O Sujeito no Tempo da Velhice, também da editora Zagodoni. João Bosco é um cara fantástico, ele faz isso aqui como um projeto de pesquisa de campo, porque ele é um psicólogo, psicanalista que trabalha em asilos aqui no Rio de Janeiro, né? Tem esse contato, é muito legal. A Nossa, Maria Lívia sensacional. Turim Moreto, sobre a abordagem psicanalítica do sofrimento nas instituições de saúde. Ela dispensa apresentações também. Ela é do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP. E outros aqui, Alexandre Simões, tem a Tássia. Olha, se você quiser uma pessoa para falar sobre Melanie Klein, Tássia Borges, Tássia Monteiro Borges, esse livro dela, Caminhos para Freud, mas ela tem uma escola de psicanálise em São Paulo somente voltada para a abordagem kleiniana. Então, assim, Genial, muito, muito é bom. muito legal, ela é dedicada, é uma pesquisadora sobre isso. Tem a doutora Araceli Albino, do NPP aí de São Paulo também, ali da Vila Mariana. Ela, inclusive, é envolvida com o Sindicato dos Psicanalistas de São Paulo. Ela tem um trabalho com psicóticos há quase 20 anos, tratando psicóticos através de uma abordagem psicanalítica com reuniões de grupo. É assim, uma coisa fantástica de conhecer esse trabalho. Então, tem muita coisa, Rafael.
tem muita coisa. Tem Elisandra Souza, que está agora defendendo uma tese de doutorado sobre criminologia e psicanálise. Então, são muitas áreas. Tem muitos. A psicanálise, eu vou dizer para você, me trouxe grandes privilégios. De quê? De conhecer essas pessoas, de conhecer você, de conhecer o psicopauta, de conhecer Pátia Urbana. Então, assim, ainda que na minha vida já tenha chegado tardia a psicanálise, eu já estava com 30 e poucos anos quando a psicanálise chegou, para mim tem um efeito fantástico. E talvez eu defenda essa democratização, essa popularização, esse acesso pelo que aconteceu comigo. Entendeu? Você viu isso acontecendo com você, né? A Exato, importância dela. Tem os cartéis, né? Tem os clãs, tem, mas também pode abrir. Mas não tem como também, né? A psicanálise parece que mudou sua vida. Ela chegou e mudou sua vida. Então. Eu sou apaixonada pela psicanálise e por Freud. O pessoal vem falar, não, Freud. Eu gosto muito da literatura freudiana, da teoria freudiana, da abordagem freudiana. E, para mim, eu vou aqui parafrasear Maria Rita Kell no livro Porque Freud, hoje, que ela diz assim: você pode ter lido tudo sobre Lacan, mas se você não leu Freud, não adianta nada. Volta 5 casas aí, começa de novo para poder conhecer psicanálise. Para mim, particularmente, precisa conhecer Freud. É uma peça que continua faltando, né? Isso aí. Sim. Então, olha, tantas indicações, tantos amigos. Márcia, muito obrigado. Essa conversa foi deliciosa. Acho que eu poderia continuar aqui por mais 1 hora. Você é generoso, Rafael. Não, foi muito bom. Adorei a proposta de vocês, apaixonado. Acho que você foi a convidada também que mais trouxe também outras pessoas. Muito obrigado por ter participado aqui desse episódio com a gente, por ter trazido tanto da sua vivência, uma vivência tão rica, né? Tão interessante para a gente repensar as maneiras que a gente pratica a psicanálise, né? E no futuro vai continuar praticando. Então, muito obrigado por ter trazido essa fala. E eu quero também aqui não ser injusta aqui com os meus, né? Eu tenho amigos e psicanalistas e pessoas que acreditaram nesse meu projeto aqui, estão comigo há muitos anos, há quase 10 anos junto comigo, porque o Instituto é depois já de eu estar formada, de eu estar praticando a psicanálise, mas pessoas que acreditam, que estão juntos. E quando, por exemplo, essa semana nós fizemos uma reunião de pauta sobre esse Congresso Popular, eu falei, quem vai embarcar comigo nessa loucura? E eles levantaram a mão e falaram, como o carioca fala aqui, na gíria, estamos juntos. Então, quero agradecer também o pessoal aqui do Instituto Ciência, que está sempre junto comigo, e todos vocês, né? Graças a eu ter tido esse privilégio da psicanálise, de ter feito boas amizades, eu conheci você, Rafael. Foi um prazer muito grande. Espero que o seu podcast aí, o seu projeto também seja muito bem sucedido, e espero que um dia você possa vir ao Rio para conhecer a gente. Já está convidado. Com certeza. Estamos mais que... Já vamos combinar totalmente isso. Assim, próxima vez do Rio, a gente vai conhecer o Instituto, vai para trocar uma ideia também, né? Bater um papo aí, todo mundo. Vai ser muito bom. E o prazer foi todo nosso, viu, Márcia? Muito obrigado novamente. Obrigado você. Só para continuar aqui então, gente, para finalizar, se vocês ainda não conhecem, o Instituto de vocês tem Instagram? Tem Instagram. Tem Instagram? Como que chama lá no Instagram? Instituto Ciência. Instituto Ciência. Ciente é com ciência. 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 Isso. @Instituto Ciência. Então, vocês ouviram já, né, que vai ter esse congresso popular. Se vocês não quiserem perder esse congresso, não quiserem, se quiserem participar, já segue lá o Instituto Ciência no Instagram, eles vão atualizar lá, eles vão falar do congresso, vão falar de curso, vão falar de tudo que eles têm direito.
Até de E live, Rafael. até de live. Se vocês forem uma pessoa diferente de mim e da Márcia, que ainda não estão cansados de live, vai ter live. Vai ter, tem para todos os gostos, né, Márcia? Isso aí. E se você também não segue o Psicopauta, se você veio para cá este episódio por causa do Instituto Ciente, segue a gente ali no Instagram também, @psicopautaoficial. No Spotify. A gente está até com um canal no YouTube agora que esse bate-papo vai sair ali também. Estamos atualizando toda semana com texto, com as indicações do convidado. A gente faz eventos importantes que vai ter ali no mês. A gente fala sobre. A gente vai começar agora uma sequência de posts falando sobre o assunto da semana que a gente discutiu com o convidado também. Então tem muita coisa bacana ali no Psicopauta. Comenta, vai lá, interage com a gente, que a gente vai adorar ter vocês lá com a gente. E o Psicopauta dessa semana fica por aqui, com essa participação incrível que foi da Márcia Teixeira. E a gente se vê na semana que vem. Esse podcast é um patrocínio, né, de nós mesmos por enquanto, Psicopauta. E a edição é de Rafael Dutra e João Scavocello. Então, até mais e até semana que vem. O Psicopauta fica por aqui.